Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Ou é bom dia ou boa tarde, né? Tá fazendo sol, acho que de noite é meio difícil fazer sol assim. Essa aula é voltada para o pessoal do sexto ano do Colégio Afenisa Freire, tá? E aí a gente vai dar continuidade ao capítulo 6, que ele começa falando sobre o reino de Cush e o reino de Ashum, que foram as duas nossas aulas anteriores. E agora, para poder finalizar esse capítulo, a gente vai falar sobre os povos Banto, né? E assim, a primeira particularidade que a gente já vê, uma diferença entre essas três civilizações, digamos assim, é que os dois primeiros eles são especificamente reinos. Ele fala reino de Cush, reino de Ashum. Quando se trata dos Bantos, a gente vai ter simplesmente os povos Bantos. E por quê? Essa explicação que a gente vai dar a partir de agora. Assim, para começar, o conjunto de povos africanos, página 61 do livro didático de vocês, tá? O conjunto de povos africanos com origem comum, formas de organização e idiomas semelhantes e que habitam a extensa faixa de terra ao sul do Saara, Saara, o deserto do Saara que a gente fala, da costa atlântica índica, foi chamado de Bantus, palavra que significa povo ou seres humanos. E ele é o plural de Muntu, que significa gente. Essa localização ao sul do deserto do Saara, ele vai ser especificamente na África sul-equatorial. E o que é que isso significa? Vocês dando uma olhadinha no mapa aí na própria página 61, vocês veem a localização. Ele vai cobrir praticamente um terço de toda a África, mas ele vai ser basicamente o terço inferior à linha do Equador. Você tem aí o tracinho da linha do Equador que vai dividir o globo em dois, né? No hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, quando a gente fala da África sul-equatorial, é justamente toda aquela África, ou parte da África, pelo menos, que vai ficar ao sul da linha do Equador. Ah, professor, mas existe o Equador na América do Sul. Tá, existe um país chamado Equador também na América do Sul. Mas aqui a gente fala da linha do Equador. Isso aí vai cortar todo o globo, seja nas Américas, seja na África, seja lá na Oceania. Ele vai estar passando, ó, esse tracinho em todo o globo, beleza? E aí a gente tem assim, no próprio mapa, nesse mapinha, vocês conseguem ver que a origem dele, esse pontinho, esse círculo vermelho que tem aí. Cadê? Onde é que está o círculo vermelho? Aqui, professor. Aqui, esse círculo vermelho, aqui é a origem dos povos Banto. Como assim? Eles tem um fio de cabelo aqui bem na minha testa que tá me incomodando. Ele vai ficar entre a costa de Camarões, um país chamado Camarões, e a Nigéria. E aí o seguinte, aqui diz assim: apesar da origem comum, os povos bantos têm organizações sociais, econômicas e políticas bastante distintas. Os sistemas de linhagem e de parentesco, as práticas religiosas e as formas de governo exibem grande diversidade. O maior motivo é devido ao vasto território que ocupou em torno de 9 milhões de quilômetros quadrados. É o que a gente falou, ele vai ocupar praticamente um terço de toda a África. Se a gente fosse dividir a África em três pedaços, praticamente um desses pedaços seria somente com os povos Banto. E aí a gente tem lá, na página 61, falando o seguinte: estudos mais recentes mostram que os povos Bantos, que atualmente ocupam diversas regiões da África Central, como a República Democrática do Congo e Angola, e o norte da África do Sul, inicialmente teriam partido de onde hoje é o Camarões. Que toda essa região entre Camarões e Nigéria pode ter sido a origem, não se sabe ao certo, mas que eles podem ser a origem dos povos Banto, porque essa migração ela durou cerca de 2.500 anos. Ela vai surgir, ela vai se iniciar
para dizer a verdade, lá por volta de 2000 antes de Cristo, que aí eles vão passar a ocupar diversos territórios dentro da África. Cafezinho de sempre, né? Durante muito tempo, os estudiosos consideraram que os bantus conseguiram povoar essas regiões porque já conheciam a metalurgia. Metalurgia é você ter o domínio da técnica de metais, de conseguir trabalhar com os metais. Estou um pouquinho gripado, gente, mas não é Covid, tá? Atualmente, pesquisadores mostraram que provavelmente os bantus adquiriram esse conhecimento durante o processo de migração e não antes. O que mais? Tá. Uma coisa que é importante a gente falar assim, por quê? Porque que são os povos bantu? Povos bantus, né? E não um reino especificamente. Talvez o reino mais conhecido que tenha existido entre os bantus seja o Reino do Congo, que hoje vai ser lá a República Democrática do Congo, tá? E aí esse Reino do Congo ele vai ser fundado pelos Bakongos. Quem são os Bakongos? É um povo que vai viver naquela região do Congo, do hoje Congo, e que eles vão ter esse tronco banto. Já já eu vou explicar para vocês o que é essa ideia de tronco, né? Mas os Bakongos, Ba vem de Banto, Congos é a região que eles viviam, os Bakongos, esses congoleses, cuja língua, cujo tronco da língua é o Banto, eles vão viver nessa região. E aí eles vão construir um reino ali. Esse reino, na época, se chama Manicongo, que significa Senhor do Congo. Professor, já ouvi falar em algum lugar sobre Manicongo. Para quem gosta de música, para quem gosta de rap, por exemplo, o Rincon Sapiência, um dos maiores, hoje em dia, um dos maiores cantores de rap do país, ele tem uma música que ele fala sobre o Manicongo, né? Então, Manicongo, esse nome, ele significa Senhor do Congo. O rei do Congo, o dono, digamos assim, do Congo. E aí a capital do Manicongo vai ser Mbanza, Mbanza, né? Aí ele era dividido em diversas aldeias de linha matriarcal. Matriarcal vem de mãe, então a linhagem desses povos, a linhagem é como se fosse você considerar a família. A família inicial surge a partir de uma matriarca, surge a partir de uma mulher, né? Porque homem, silêncio, vá-se embora. Mas surge a partir de uma mãe, de uma matriarca, de uma mulher, e ao crescimento de toda a família ao redor dessa mulher, dessa pessoa que é a mais importante de todas, claro. Mamãe linda, te amo. E aí essas aldeias, elas começam a crescer a partir da matriarca. Então, vai se desenvolvendo, a aldeia vai se desenvolvendo toda a partir dessa matriarca e vai criando uma grande família, uma grande comunidade. Ela pode se juntar com outras? Pode, futuramente. Mas o ponto principal, o ponto focal, o primeiro ponto vai ser a partir dessa matriarca. Como eles não tinham um exército permanente, como eram diversas aldeias espalhadas dentro de um território, eles tinham bastante diálogos entre si, mas não... e por conta disso eles não tinham um exército permanente. Não era algo unificado, como era no reino de Kush, como era no reino de Ashum, que eles conseguiram fazer essa centralização política, né? Lá no reino do Congo era através de diversas aldeias e eles pegavam assim. Eles não tinham um exército permanente, mas quando havia necessidade de entrar em conflito com alguém, alguém invadiu o território, pronto, vamos pegar os guerreiros, os melhores guerreiros da aldeia X, da aldeia Y, da aldeia Z, vamos juntar e combater essa galera que está querendo invadir nosso território. E aí, taca ali pau, doido.
Pronto. Aí eles chegavam e expulsavam os inimigos algumas vezes, outras vezes eles capturavam escravos e aí, dependendo do território que eles acabavam conquistando, inclusive, porque eles poderiam muito bem se juntar para ir em busca de novos territórios ou para defender o seu próprio território. Então, quando eles passavam a entrar em conflito com outras aldeias, com outras localidades, com outros territórios, eles tinham essa prerrogativa, eles tinham essa ideia de chegar e falar, não, a gente está invadindo esse território novo aqui porque a gente está precisando expandir o nosso reino, expandir a nossa aldeia, e aí então vamos pegar essa galera que perdeu a batalha, perdeu essa guerra, vamos escravizá-los. Mas sim, eram prisioneiros de guerra. É bom a gente ter essa noção, porque essa escravização era através de se pegar aqueles que eram derrotados. E aí, por que é que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, eles, a partir de 1482, no ano de 1482, chegou o cão. Ah, professor, chegou o diabo. O cão, o diabo. Quase isso. Porque assim, em 1482 chegou um português lá nessa região do Congo chamado Diogo Cão. O cão. O Diogo, o cão. Não, Diogo, o cão não. Diogo Cão. Pronto. Diogo Cão, esse demônio, esse rapaz português, esse navegador português, ele chega no reino do Congo, tá? Mas chega lá cheio de promessas, cheio das malícias do diabo, do capeta, do Diogo Cão, claro. Ele vai chegar lá, e aí o rei do Congo, Nzinga Kuvu, ele pensou assim, pô, tá chegando esse cara bonzinho aí, navegador português, tá mostrando as melhores intenções, vou ver se eu consigo fazer uma aliança com ele. Por quê? Pô, o cara veio na navegação, é um militar, então manja dos Paranauê. É um bom militar, bom navegador, de repente ele pode ajudar a gente também a desenvolver a nossa navegação aqui, a desenvolver nossos militares, nosso exército. Só que esse talarico, ele simplesmente, o cão é ardiloso, o cão é miserável, ele simplesmente falou assim, Nzinga, meu querido, vou te ajudar, tá? Vou, ou se vou. Ajudou zorra nenhuma. Quer dizer, ajudou um pouquinho, falou, não, vamos fazer um negócio aqui, pá, mas no final das contas, o que acabou acontecendo foi que os portugueses, se aproveitando dessa boa vontade dos congoleses, do Manicongo, do Nzinga Kuvu, eles começaram a escravizar os próprios povos do Manicongo, os congoleses. E aí a gente conhece muito bem essa história, que aqui no Brasil a nossa base da sociedade acabou sendo a partir da chegada dos negros africanos que foram escravizados. Boa parte era dessa região. Inclusive, há diversos estudos que falam que a maioria dos negros africanos que foram escravizados e foram trazidos aqui para o Brasil, em torno de 70% era de povos bantus. Né? E pronto, a gente vai voltar um pouquinho mais para cima aqui. Eu tinha falado mais cedo que o banto é um tronco, né? Tronco linguístico. Como assim? É como se você pegasse a origem de uma determinada língua e a partir dela, com a expansão desse território dos povos bantus, como eles começaram a caminhar para vários lugares, eles começaram a adentrar em outras culturas, eles acabaram levando a sua língua para outros locais. Levaram a língua? Não, a língua é a linguagem, o idioma deles. E aí vai chegando num lugar e vai se misturando com a linguagem de um determinado local, como por exemplo, chegou aqui no Brasil os portugueses. E aí várias das palavras que a gente ainda tem hoje aqui no Brasil são de influência, que o português se tornou
a linguagem principal, o idioma principal, mas vai acabar tendo muita influência de palavras indígenas. O nosso tronco deveria ser um tronco indígena, mas acabou sendo tão destruído, tão destrinchado, tão acabado, que hoje em dia sobraram poucos indígenas em comparação com o que tínhamos inicialmente. Então a língua acabou sendo muito destruída, a cultura acabou sendo muito destruída, mas mesmo assim a gente tem o português com influência de muitas palavras, de muitas expressões que vieram dos indígenas, que vieram dos negros africanos escravizados, dos povos banto, inclusive. Muitas das nossas palavras que temos hoje são influenciadas desses povos bantos. E então, o banto ele é um tronco linguístico, ele dá origem a diversas outras línguas. E aí a gente tem o seguinte: estima-se que hoje existem cerca de 500 línguas banto. A partir de uma única língua, a partir do tronco banto, surgiram outras 500 línguas. Dentre essas línguas, há o que conhecemos como Swahili. Swahili é o idioma falado por 5 milhões de pessoas, como uma língua mãe, como uma língua principal, né, de uma determinada região, de um determinado território. Só que o Swahili, surgido a partir do tronco linguístico banto, ele é falado por outras 30 milhões de pessoas na região africana como segunda língua. E aí, então, eles têm o idioma principal, eles têm uma língua mãe, mas o Swahili é uma língua secundária. É como se, digamos assim, uma comparação meio boba, mas digamos assim, é como lá no Canadá. Lá no Canadá eles têm uma língua principal, que é o inglês, mas eles também falam francês. Ou, por exemplo, digamos no Senegal. Pronto, no Senegal eles têm como língua principal o senegalês e a segunda língua é o francês, por conta da colonização francesa que eles sofreram, né? Então eles mantêm uma segunda língua por conta desses miseráveis que invadiram lá o território deles, né? Porque os europeus servem para invadir a terra dos outros. Né? Difícil, né? Então, deixa eu ver aqui. Tá. Aí a gente tem o seguinte, ainda lá na página 61, voltando para o livro. Em geral, os bantos ocupavam terras que estavam disponíveis e formavam aldeias. Erguiam casas com varas de madeira e barro socado, cobrindo-as com sapé. O piso era feito de madeira e pedra. Era tudo aquilo que eles conseguiam encontrar naquele momento lá no território que eles estavam chegando, né? Chegavam, tá, opa, tem isso daqui, vou usar isso para poder construir os Paranauê, construir minha casa e tal. Vai ser esse barro daqui, vai ser esse tronco dali, vai ser a partir dessas árvores que estão aqui. Derrubavam e queimavam a mata para formar roças e fazer cercados onde criavam ovelhas, cabras e bois. Pescavam nos riachos e lagos das redondezas, usando anzóis e arpões de ferro. Com lanças e flechas, caçavam antílopes, búfalos e porcos selvagens, tudo para alimentação. A base dessas sociedades, a base vai ser sempre, lá como o reino Kush, o Axum, os egípcios, tal, vai ser sempre inicialmente com agricultura, porque é o que você vai ter naquele momento, né? Se você tem uma facilidade boa, se você está na margem de um rio, você vai ter uma facilidade boa de pesca. Se você tem um local que dê para cultivar bastante fruta, verdura, tempero, então você vai ter um desenvolvimento da agricultura muito forte. Se você tem um local em que você tem muitos animais, então a base da sua sociedade ali é da criação de animais, é da parte da pecuária. Tem uma outra coisa que é importante falar também, que assim,
o desenvolvimento comercial no litoral africano, vocês veem pelo próprio mapa ainda da página 61, essa parte de cima das rotas de migração. Você vê a parte territorial que eles começam a ocupar, tanto do lado do Oceano Atlântico quanto do lado do Oceano Índico, vai ser uma faixa bastante extensa. Então, eles conseguem desenvolver o comércio no litoral e vai ser principalmente no litoral índico, por conta da maior proximidade com a Arábia, que vão ser os principais parceiros comerciais deles, né? Dos africanos, desses povos banto. O desenvolvimento desse litoral fez inclusive com que vários escritores da época, escritores europeus, inclusive, quando passaram a conhecer esse litoral, eles dissessem que dava para se comparar com os principais centros comerciais do mundo. Então, de lá da Europa, eles já tinham todo o conhecimento do desenvolvimento comercial na parte litoral, tal, para poder comercializar com diversos outros países. E aí, de repente, quando eles chegam lá no litoral da África, desse lado do Oceano Índico, e eles começam a ver a forma que eles desenvolveram aquilo tudo, falam: meu Deus, que lindo! Uhul! Eles vão ver que o desenvolvimento foi sensacional. Eles tinham uma grande quantidade de produtos a serem comercializados, a serem vendidos, né, por conta de todo o desenvolvimento da agricultura, da pecuária que eles tinham também. Então eles conseguiram ter diversas matérias-primas, produtos em geral para poderem comercializar. Então isso vai desenvolvendo, vai enriquecendo o local. Foi bastante rico, desenvolveram bastante riquezas dentro desse litoral também, o que acabou os europeus gerando toda a ganância dos europeus. Eles botaram o olho gordo em cima e falaram: olha só esse negócio aí, eles são ricos, vamos roubar, corta a cabeça deles, vamos roubar esse povo. Os europeus fizeram isso. Rebanho miseráveis. Pegar um europeu, brincadeira, viu, gente? Tenho até amigos europeus. Mentira, tenho não. Pronto, a gente pega assim: os bantos fizeram contatos com grupos de caçadores e coletores que viviam nas savanas e florestas africanas. Savana, floresta e tal. Savana, na verdade, é um tipo de floresta também, né? Então eles viviam em toda essa região. As disputas de território entre eles eram frequentes. Outras vezes formavam alianças firmadas por casamento ou troca de presentes. Quando os recursos naturais se tornavam escassos, os bandos procuravam novas áreas para ocupar e, naturalmente, hábitos, palavras e crenças dos povos nômades com os quais mantiveram contato eram acrescentados à sua cultura. Essa é a ideia dessa expansão, né? A partir do momento que eles começavam a ocupar um território e aí os recursos naturais daquele território começavam a acabar, o que é que eles faziam? Como eram povos nômades, não. Vamos um pouquinho mais para frente. Cada vez mais, vai chegando mais para frente e ocupando cada vez faixas maiores de território. Pronto. Os recursos naturais diminuíram num determinado local. Quando você passa a colher menos ali, a ter menos gente morando naquela região, consequentemente, volta a produzir uma quantidade maior e aí parte do povo começa a voltar. E pronto. Essa ocupação vai se dando assim. Foi mais para frente, mas ficaram algumas pessoas lá. Quem estava lá volta a desenvolver a agricultura local, tal, volta a aumentar. Aí parte desse povo que tinha ido, volta. Então, eles vão expandindo, até chegar a determinado momento que eles vão se expandir por esse 1/3 da África, como a gente falou, lá nessa África sul-equatorial, não é isso? Exatamente, África sul-equatorial. Tá. E aí, inclusive, a partir do momento que eles
vão expandindo esse território, vão chegando em outros locais, se juntando com outros povos, com outras aldeias que já estavam mais à frente, assim, eles vão começando a misturar as culturas, vão misturando as palavras, as crenças, as ideias, tudo. Então, esse desenvolvimento acaba, essa expansão acaba gerando cada vez mais contato entre vários povos, fazendo com que essa cultura seja difundida, seja divulgada, seja levada cada vez mais adiante, se misturando com vários povos. Aí a gente tem, para finalizar essa parte, dizendo o seguinte: arte dos povos bantos. Os povos bantos são conhecidos pela ampla produção de obras de arte, consideradas de excelente qualidade. São esculturas representando ancestrais, objetos ligados ao poder do chefe, como tronos e cajados, além de máscaras. A gente acaba conhecendo muito da cultura africana a partir dessa produção de máscaras, principalmente, né? Mas troncos, cajados, para quem já assistiu, por exemplo, Pantera Negra. Pantera Negra é um filmaço, tal. Claro que fala de um território que não existe, que é Wakanda. Quer dizer, mentira, eu acredito que existe, ó, Wakanda vive. É um território que não existe, que é fictício, mas eles acabam falando um pouco dessa cultura africana. E aí tem uma cena que é uma das mais clássicas do filme, para mim é a melhor cena do filme, que é quando o bichinho lá, o bonitão lá, o Michael B. Jordan, ele tá dentro do museu, discutindo, conversando com a curadora da exposição, e ele começa a falar sobre diversos elementos, diversos artefatos que fazem parte da cultura africana, mas que ao invés de estar na África, estava lá na Europa, exposta no museu. E aí ele começou a fazer o questionamento. Não, porque aí a mulher falava, Né, porque isso daqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é isso daqui de povo tal, tal, tal. e aí o cara chegou a falar assim, ó, minha querida, tá errada. Você está errada, você está muito enganada. Isso foi roubado dos africanos de não sei onde, tal. Pertence a gente, ó. Corta a cabeça da... Não, não mandou cortar a cabeça de ninguém, não. E aí ele começou a falar assim, não, isso daqui pertence à dinastia tal, ao povo tal, que vocês, seus rebandes sacana, roubaram de lá do nosso território, de Wakanda. Wakanda vive. Pegaram de lá no nosso território. Só que isso é uma realidade. Apesar de Wakanda ser fictício, ser um reino fictício, essa é a grande realidade. Diversos museus da Europa expõem hoje aquilo que foi roubado dos africanos. Muitos desses artefatos, muitos tronos, muitos cajados, muitas máscaras que eram produzidas para não simplesmente como adorno, não simplesmente como enfeite. Ah, vou fazer uma máscara, pendurar na minha parede assim porque eu acho bonitinho, meu Deus, oh, que lindo. Não, zorra nenhuma. Eles faziam isso muitas vezes para cerimônias religiosas. A importância que isso tinha para eles, por toda a ancestralidade, por toda a crença deles. Os europeus chegaram lá, acharam bonito, roubaram, levaram para dentro do museu deles e falavam assim, ó, tá, a gente roubou, mas a gente está expondo aqui para vocês verem que achado não é roubado, gente. Não é. Mentira, eles roubaram. É bandido, sacana. Vamos continuar. As máscaras produzidas pelos povos bantus apresentam grande variedade de formas e podem ser usadas em diferentes cerimônias. Ó, são cerimoniais. Agrícolas, funerárias, de iniciação masculina, para celebrar quando os meninos passam da infância para a adolescência. Que bonitinho, mamãe. O material mais utilizado pelos artistas na produção das máscaras é a madeira. Claro, é o que eles mais vão encontrar naquela região. Milhares de obras africanas de povos bantus podem ser vistas em museus de diversos países. Ei, roubaram tudo. Difícil. E só para a gente finalizar aqui, só esse trechinho aqui da página 62 que fala: entre os séculos XVI e XIX desembarcaram nos portos do Brasil milhões de africanos para trabalhar como escravos. Desembarcaram para trabalhar como escravos? Não, eles foram sequestrados de lá da África,
foram trazidos para o Brasil para serem escravos. Você não trabalha como escravo, você é escravizado, simplesmente. Né? Não é um trabalho, não é uma escolha, uma obrigação, é algo que ou você faz isso ou você morre. Então não é só um trabalho, você foi escravizado. Sobretudo nas lavouras, na exploração de metais preciosos. Grande parte dos africanos trazidos para o Brasil era formado por povos bantus, como a gente falou, muitos dos quais viviam no local onde atualmente é a região da Angola. A influência dos povos bantus sobre a cultura brasileira é encontrada em nosso idioma, em nossa culinária e em nossa música. A língua falada no Brasil tem palavras de origem banto, como moleque, camundongo, marimbondo, macaco, cochilá, entre muitas outras. E aí vocês veem, vocês podem acessar esses dois sites que aqui falam, que é ampliar. O do Museu Afro, que é o site do museu dedicado à cultura africana e afro-brasileira, e Arte Africana, que é da USP, da Universidade de São Paulo, que pode visualizar obras de arte africana e afro-brasileira. O que é que são afro-brasileiros? É até uma pergunta interessante para a gente se fazer. O que é que são afro-brasileiras? É o tipo de arte que foi produzida já no Brasil, muitas vezes já pelos próprios descendentes dos povos africanos que foram escravizados e trazidos aqui forçadamente para o Brasil. E aí, a sua linhagem, que acabou sendo uma nova linhagem aqui, acaba sendo os seus filhos, os seus netos, eles são afro-brasileiros, porque eles vieram de lá da África, ainda que de forma forçada, foram sequestrados, foram escravizados, vieram aqui para o Brasil e se faz essa nação afro-brasileira, né? Essa cultura afro-brasileira que já é uma mistura daquilo que vem de lá com o que encontramos aqui. Aí essa cultura afro-brasileira vai ter influência dos indígenas, vai ter influência dos portugueses, mas é produzida pelos africanos e pelos descendentes dos africanos que foram trazidos para cá. Beleza? É isso que a gente tinha para falar sobre os povos bantus. E nossa aula está finalizada. Tchau, gente. Ainda está fazendo sol da zorra, né? Queria estar na praia, mas não dá. Bebam água, usem máscara se for sair de casa, mas de preferência não saiam. Vamos tomar cuidado de nossos amiguinhos, de nossos papais, mamães, vovós e vovôs. Tchau.